Estamos na Qualifica 2026, aqui na Exponor, o epicentro da educação, formação e futuro profissional em Portugal. Ao longo destes dias passam por aqui milhares de pessoas, estudantes, formandos, empresas e instituições, todos à procura de direção. O CESAI Digital está no meio desta dinâmica, a mostrar, na prática, como se constrói uma ligação real entre a formação e o mercado de trabalho. E claro, trouxemos connosco o CESAI Talks. Neste episódio vamos falar com quem está aqui, no terreno, para perceber o que é que está a mudar, o que se procura e para onde é que estamos a caminhar. Estamos cá, novamente, 2026, Qualifica, Exponor. Voltamos outra vez a um espaço que nos é querido, a uma feira que nos é querida, e estamos hoje aqui com um convidado muito especial. Rita, o que é que a trouxe esta ano à Qualifica? O SICOP, eu já estou no SICOP há 35 anos, portanto, Okay. já neste momento sou responsável pela parte de marketing e comunicação a nível nacional do SICOP. Ok. Porque nós, desde novembro de 2025, concluiu-se a fusão dos dois centros, que era o CENFIC e o SICOP, e neste momento somos um único centro a nível nacional, que é o SICOP. Ok. Mantivemos o nome cá de cima, porque o N quase que era o nacional, mas nós não lhe chamamos nacional, mas o N manteve-se. Foi quase como uma junção também da ICOPN com as outras associações do Sul. Neste momento também é uma única associação dos industriais da construção civil. Ok. E também mantiveram a ICOPN e, portanto, seguimos mais ou menos a mesma regra para manter o nome SICOP. E nós estamos aqui essencialmente para divulgar as nossas formações para jovens. Nós temos cursos de nível 4, que são os cursos de aprendizagem, portanto, para jovens que concluem o 9º ano e depois ficam com equivalência ao 12º, mais uma qualificação. E os nossos cursos de nível 5, que são os cursos de especialização tecnológica. Portanto, neste momento, nós temos uma falta de mão de obra brutal no setor da construção civil e precisamos muito de formandos para qualificarmos, para colocarmos nas empresas neste momento em pleno emprego. Exatamente. Com salários acima da média, mas nós sofremos de um estigma social, porque a construção civil, não é? Nós temos ainda na nossa mente que se não estudas vais para a trolha e, portanto, isto marca e as pessoas ficam e não querem ir para trolhas e esquecem-se que uma profissão qualificada, as pessoas entram pela porta das empresas, pela porta grande, costuma-se dizer, não é? Porque realmente isto acontece, não digo que não continua a acontecer, mas é para aquelas pessoas completamente indiferenciadas, que não terminaram habilitações, que não... Portanto, sem condições, tendo necessidade de trabalhar, acabam por entrar e enveredar por uma situação que são os chamados indiferenciados. E, portanto, nós estamos aqui a tentar puxar um bocadinho a fasquia para os cursos de nível 5, para ver se conseguimos pôr estes jovens aí no mercado de emprego rapidamente. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigado. E por aqui continuamos no nosso stand aqui do CESAI, na Qualifica 2026. Apareçam, venham aqui ao CESAI Talks, onde a formação encontra o futuro. Continuamos por aqui, no meio da energia da Qualifica. Vamos então ao nosso próximo convidado. Sou Damião Garrido, sou diretor financeiro aqui da Delegação Regional Norte do Instituto de Emprego. Do Instituto de Emprego. Damião, diga-me então uma coisa. Trabalha com o Instituto de Emprego. Qual é o maior desafio na qualificação dos jovens hoje em dia? Tem alguma opinião formada sobre isso? Assim, no caso do Instituto de Emprego, nós precisamos de melhorar a comunicação. Eu acho que não estamos a conseguir captar os jovens. Não é? Nós somos uma casa, eu direi, envelhecida e não estamos a conseguir acompanhar o pensamento dos novos. Portanto, a nossa vivência mudou muito, mesmo muito, e o modo como os jovens pensam não é como nós pensávamos e nós não estamos a conseguir captar os jovens para as nossas formações. Mas acha que a formação profissional não se está a adaptar às novas exigências do mercado? Tá, eu acho que está. O problema é mesmo falta de comunicação.
chegar, É criar uma ponte com estas novas gerações. É chegar a eles. Chegar a Isso eles, é que nós não estamos a conseguir. E esforçamos, fazemos por isso. Mas acha que é por falta de empenho do IFP ou também dos próprios miúdos que hoje em dia não estão tão focados? Eu acho que é um bocado de cada. bocado de cada, É um bocado de cada. Nós só estamos a conseguir chegar até meio, não é? Mas temos que conseguir andar, temos que fazer mais por eles, não é? E, portanto, a questão das redes sociais que nós trabalhamos pouco, temos que ir mais por eles. Acho que é a forma ideal de se conseguir apanhar. Mas estamos atrasados. Mas estamos a fazer esse caminho. Sim, está-se a trabalhar. Está-se a trabalhar, mas o caminho ainda não... As coisas hoje em dia também são muito mais rápidas. Para apanharmos o comboio temos que dar. Nós temos que acelerar. Temos que acelerar. É verdade. Esperemos agora com a inteligência artificial nós consigamos... mas já estamos atrasados. Estamos um pouquinho. Estamos atrasados, muito atrasados. Concordo consigo. Muito atrasados. E temos ferramentas, não é por isso. Sabemos o que precisamos, mas ainda é um caminho que nós, no espaço de meio ano, um ano, temos que os conseguir agarrar. E que papel é que acha que tem as áreas como o digital e a tecnologia neste futuro? São essenciais, não é? Estamos a falar de inteligência artificial. A inteligência artificial está aí, gostes ou não gostes, ela vem. Vem não, já está, não é? Não vem, já está. E nós precisamos mesmo de dar o salto qualitativo nisto. O ênfase que eu dou é sempre na comunicação, que é isso que nós estamos a falhar. Nem é rádio, nem é televisão, nem é mails, isso já não existe, não é? Tem que ser tudo pelos telemóveis, não é? A comunicação com os jovens tem de ser dessa maneira. E nós ainda trabalhamos um bocadinho à moda antiga e temos mesmo que dar a volta. E já agora, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão hoje aqui a visitar a Qualifica? Apareçam, o futuro é vosso, não é? Nós fazemos aquilo que vocês querem que se faça. É um pouco por aí. É esse o nosso papel, de servir o público, de servir os jovens, de servir as empresas, mas o futuro são eles, não somos nós, não é? E, portanto, muito certo, precisamos deles mesmo. Muito obrigado. Parece. Então, Rodrigo, diz-me, o que é que te trouxe aqui à Qualifica este ano? Foi ver o que se passava aqui, conhecer as empresas e também saber como é que podia estagiar, por exemplo, em algum sítio. Bom. Já agora, tu és de onde, Rodrigo? Mangualde. Vieram de Mangualde de propósito hoje até aqui. E que curso é que tu estás a tirar, ou que estavas a tirar? Sistemas de Informática. Sistemas de Informática, estás a tirar na vertente tecnológica, não é? Sim. Boa. E estás no 12º? 11º. Então, estás ainda à procura de estágio, se calhar, para o próximo ano, ou já de emprego? Fala-me um bocadinho. Já encontrei estágio, acho que vou estagiar nesta noite, mas eu estou a tentar encontrar outra empresa que é para irmos também para outro sítio. E o que é que tu gostarias de estagiar? O que é que gostarias de trabalhar? Mais programar. Fazer programação pura e dura? Sim. Mas mais relacionado com software? Qual é o universo em que te vês inserido? Ainda não pensaste muito nisso? Não. Conheces aqui o CESAI Digital, a nossa banca? Ficaste a conhecer agora. Fiquei a conhecer agora. Nós somos uma instituição de formações financiadas, fazemos uma série de formações ligadas com a área tecnológica, de facto, com desenvolvimento de softwares, com cybersecurity, cibersegurança, data analyst, cloud computing, ou seja, temos uma data de formações relacionadas com essa área, por isso se calhar também poderá ser interessante, quando saís daqui vais pesquisar CESAI Digital. Não estamos em Mangualde, mas estamos perto de Mangualde. Mangualde fica perto de grande cidade, mais ou menos. Viseu, não é? Estamos em Viseu lá. Por exemplo, temos lá curso de técnico de multimédia, que é o meu caso, em que trabalhas com vídeo, fotografia, podcasts, 3D, mas depois tens vertentes mais relacionadas com a informática, com no fundo, o que tu estás a aprender já neste momento. Muito bem, muito bem. Se tivesse de escolher uma área, que área é que tu escolhias hoje para trabalhar? Se tu amanhã dissesse, eu estou formado e quero ir trabalhar para um emprego de sonho, o que é que gostarias? Se programação não desse, então eu escolheria, por exemplo, ser mágico ou ser... Opa, gostas de trabalhar com magia? Pá, impecável. Muito bem, pá.
Ou trabalhar com artes tipo origami e isso. É trabalhar com artes, ok. Muito bem, Rodrigo. Gostei imenso de falar contigo, gostei de te conhecer. Desejo-te o resto de uma boa estadia aqui na Qualifica, que tenhas uma boa viagem quando forem para Mangualde. Vamos agora dar aqui uma palavrinha com a tua colega. Pode ser? Sim, obrigado. Um segundo. Ok, Estás a ouvir-me? Sim, estou. Ouves-me relativamente bem? sim. Bem, antes de mais então, já estamos aqui a gravar, vou-te pedir que te apresentes, que me digas o teu nome e o apelido e onde é que tu vais. Eu chamo-me Zena Fissun. A minha nacionalidade é ucraniana, mas eu já estou cá há muitos anos. Uau, és ucraniana, estás cá há quanto tempo? Eu estou há 12 anos. 12 anos? Sim. Vieste com os teus pais? Sim, vim. E foram para Mangualde logo? Não, fomos para outros sítios, só que ao longo dos anos fomos mudando até acabamos cá. Acabaram em Mangualde? Sim. E gostas de viver em Mangualde? Sim, gosto. Bem, muito bem. Então diz-me uma coisa, o que é que te trouxe aqui hoje à Qualifica? O que é que vieste cá fazer? Viemos cá por causa de uma visita de estudo da minha escola e até agora só estou a explorar e estou a achar tudo muito interessante. Boa, boa, boa. Tu tens alguma predileção? Vieste para cá já com alguma ideia de algum stand que querias ver, de algum curso? Tens alguma noção mais ou menos do que gostarias de fazer quando acabares o 12º? Quando acabar o 12º, eu já tenho alguns planos para a minha vida. Por exemplo, acho que vou começar logo a trabalhar, mas ainda estou a pensar nisso. E quero ir para uma área de programação, numa empresa e pronto, ganhar dinheiro. Claro, claro que sim. Gostas de trabalhar com informática? Portanto. Sim, gosto. E em que departamento de informática é que tu te verias a trabalhar? Gostavas mais de desenvolver software, por exemplo, cibersegurança, data analyst, análise de dados? É que depois dentro da informática temos ali uma data de coisas interessantes, não é? Um dos meus planos que eu gostaria muito de ir seria para uma empresa de programação de jogos. Uau. Só que ainda não tenho a certeza se vou conseguir, mas espero conseguir. Se não, então outro tipo de programação que tenha mais a ver com a parte de desenvolvimento de software. Porreiro, porreiro. Sabes que nós aqui no CESAI Digital, onde tu estás aqui, não sei, se calhar não conheces o nosso stand, como vens de Mangualde, mas nós estamos em Viseu, estamos perto de Viseu. E nós fazemos formações financiadas, e não só, mas fazemos, acima de tudo, formações financiadas relacionadas com tecnologia. E no caso específico do que tu falaste, de videojogos, por exemplo, eu sou gestor de formações e criei um curso de formações relacionado diretamente com videojogos, que se chama Creative Digital Media Games Edition. Ou seja, é um curso de técnico multimédia, onde tu aprendes a filmar, a fotografar, a trabalhar num podcast, a fazer rádio, a editar vídeo, áudio, 3D, entre outras coisas, e também a criar videojogos, a fazer videojogos. Neste momento, pronto, olha, este rapaz que estás aqui a ver, ele é meu formando, é estagiário e faz o curso de videojogos. Eles fazem todos videojogos, mais indie, aquela onda mais independente, não é? Mas sempre muito, muito interessante. Então, e o que é que te chamou mais a atenção hoje, aqui na feira? Algum stand, alguma coisa que tu tenhas... Não tenho a certeza, mas foram várias coisas que já me apanharam um pouco de atenção. Como, por exemplo, cá, até achei um pouco interessante fazer este podcast. Também já fui ver outros sítios e também uma das coisas mais interessantes foi a parte dos jogos. Jogos, claro. Pois, claro. Estou a ver que gostas bastante de jogos. Sim. Olha, gostei muito de conhecer. Igualmente. Desejo-te um excelente dia aqui na Qualifica, que encontres de facto aqui algo que te dê valor, que te ajude a traçar um rumo para o teu futuro, que vai ser relacionado com a informática, digamos, parece-me que sim. E uma boa viagem para Mangualde, tá bom? Vá, tudo bom. Igualmente. Vamos então ao nosso próximo convidado. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado por nos conceder esta pequena entrevista. Tenho todo o gosto, obrigado. Ainda por cima o CESAI, que é uma casa que também é minha, exatamente, simbólica e num certo momento fisicamente. Não é? Exatamente. Estamos aqui, portanto, com o Dr. José Manuel Castro, certo? Exatamente. Diretor da Modatex. Modatex, Tenho aqui uma pergunta para o doutor. Qual é hoje o maior desafio na qualificação de jovens em Portugal? Qual é o maior desafio? Vou partir a pergunta em duas, não é? Força. São dois desafios que se cruzam, não é?
O primeiro é o que significa ser jovem hoje em Portugal. E as contingências em que estão envolvidos, as dinâmicas, os processos de desenvolvimento, mesmo humano e pessoal, Sem dúvida. que estão lentificados para algumas coisas. Portanto, esta oportunidade de ser adulta está a demorar. Está. E a segunda questão é, por causa disso mesmo, estabelecer uma espécie de um propósito em termos do que espera de uma vida, sobretudo para um jovem de hoje, e acho que tem consciência disso. Tem esta prenda, uma autora americana chama-lhe gift. Vai viver depois dos 80 anos, sabe isso à nascença, e portanto vai trabalhar muito mais com uma geração que agora trabalha. Com os pais e com os avós. Exatamente, e essa questão é pensar já não numa carreira, mas em múltiplas carreiras e múltiplas. É claro que dizer isto à partida é altamente desmotivante. A questão que eu acho que é particularmente relevante nesta altura é de encontrar esse propósito e significado para o trabalho. Sem dúvida. Pode ser pela remuneração económica, muitos é uma relação legítima desse ponto de vista. Claro. Outros é porque acham que aquilo que fazem os torna mais humanos. Numa altura da inteligência artificial, e vocês também nessa área. É verdade. Pronto, é um bocado filosófico, mas eu que trabalho também com jovens no contexto da Faculdade de Psicologia, sou lá professor, noto claramente essa questão de as pessoas são todas extraordinárias, mas são multivalentes, multipropósitos, e não é aquela coisa, como já lhe chamaram no passado, uma carreira não é um tiro ao alvo. A gente aponta o alvo e acerta lá. É isso. Está uma coisa proibida, o alvo está a mexer. Muito bem visto. Sim, hoje em dia o álbum está a mexer. Está a mexer. Quando a gente fixa, ele já não está no mesmo sítio. Verdade. Era mais fácil. E no caso específico da Modatex, como é que a formação profissional se está a adaptar às novas exigências do mercado? Nós temos dois recursos em simultâneo. O Modatex trabalha como outro centro da mesma natureza, como também o CESAI para as questões do digital. Nós trabalhamos com a indústria têxtil, vestuário, confecção, alimentícios. Tem três realidades que, por exemplo, no caso digital se nota um bocadinho menos. Nós temos grande parte da população ativa do setor, e já vou aos jovens, da população ativa do setor é maioritariamente feminina, tem mais de 55 anos e menos que 9 anos de escolaridade, e portanto esse é um problema quando eu falo nos 80 anos, nestes nem tanto, mas o que o futuro há de ser em termos de trabalho, as tecnologias, o digital, a reciclagem, tudo bem junto, os 3D. Isso é muito importante e estamos a fazer um esforço de, pelo menos, não ficarem para trás. Exato. É costume que os mais velhos e menos escolarizados são os que têm menos formação em Portugal. Sempre foi, historicamente, na formação profissional. A questão é, agora, neste processo de rejuvenescimento dos mais novos. Os mais novos já não vão entrar para aquele papel civilizacional que, por exemplo, o setor têxtil teve nos anos 60 e 70, que era basicamente... Por isso é que ele nasce muito fora do litoral, é muito o papel de tirar as mulheres, que se trata, do setor primário, da dependência da família, portanto, dar-lhes autonomia, que é um processo muito importante, até na gestão da conjugalidade, ter aporte económico. Não vai ser nada disso, isso é um tempo que vai terminar, nós precisaremos sempre, na evolução da moda portuguesa e do que produzimos, cada vez mais valor acrescentado, então não adianta trabalhar aos minutos e que ainda permanece. Claro. E é sobretudo a integração das novas tecnologias, dos novos materiais e nas novas práticas de consumo. Eu e provavelmente você, às vezes tem uma certa consciência pesada de comprar mais outra camisa, porque eu tenho lá umas que chegam e sobram e aquilo acaba no lixo, não é reutilizado. E portanto, isso para alguns é um peso da consciência, para outros há uma impulsão deliberadíssima para o consumo. O fenómeno Shine é um deles, não é? Claro, Temo. é isso. Não há melhor exemplo. Não é assim, portanto, nós com esses não concorremos e, portanto, o que eu acho é que criamos condições para não sermos a fábrica da Europa, a não ser a indústria de luxo, continuar a procurar, mesmo também noutros produtos, sapatos, malas e tudo. É um nicho, mas máximos nós o nicho do luxo, não trabalhar, já chegava e sobrava. A título de curiosidade, há poucos dias vi um artigo em que a Louis Vuitton mudou finalmente a dizer Made in Europe para Made in Portugal. Algumas partes das malas já exatamente, já Castelo de Paiva. E nós também temos marcas de altíssima qualidade a serem produzidas em empresas portuguesas. A terceira dimensão
é sobretudo a integração das novas tecnologias do ponto de vista, ainda não em automatismos de robô, portanto, ainda não fazem umas calças, mas fazem um conjunto. Eu sou psicólogo, portanto, o que vou dizer é daquilo que aprendo com os outros. Costuras a direito, um conjunto de trabalhos mais automáticos que ele faz e resolve aquilo perfeitamente. Mas a questão mais importante é a rendibilidade dos produtos. Isso tem a ver com o 3D, com a simulação. Ok. Uma camisa é feita por 40 peças, não é? Conseguir simular as peças, o custo da peça, a forma mais económica de a produzir, tem Exatamente. sido a nova descoberta de Portugal. Portanto, nós estamos muito, ainda nas fábricas que temos, a ser contactados por empresas estrangeiras do topo para aprenderem a gestão industrial em Portugal. E depois vão trabalhar para as suas empresas no Sri Lanka ou na Etiópia, onde elas estão. Porque é um bocado isso, porque, por exemplo, os italianos, nós temos um projeto muito interessante com a Calzedonia, uma das minhas empresas mundiais, mas vem cá para engenheiros júniores. Portanto, o nosso caminho é claramente valor acrescentado para ter salários mais elevados e incorporação da tecnologia naquilo que vem aí vai ser extraordinário. Por exemplo, a questão da traçabilidade vai ser uma daquelas descobertas. Podemos olhar para uma camisa e com o nosso telemóvel ver, ok, isto é algodão regenerativo, veio da Índia, mas eles trabalharam terrenos, veio trabalhar por Saber exatamente, rastrear exatamente onde é que veio a é peça. rastrear com verdade. Sim. Nós sabemos que há vinhos que se vendem com narrativas falsas. E azeites também. E azeites também. Portanto, a narrativa segura a venda. Aqui é mais perceber a história da peça e o valor acrescentado que ela tem e a nossa responsabilidade social na sua utilização, no processo de compra e depois no processo de retorno. Esse vai demorar mais porque, pronto, é uma questão que tem que ser resolvida pela química, não pela destruição, pela separação das... Provavelmente a minha camisa tem 10% de um produto sintético que não é desmontável. Desmontável, ok. Exceto com processos químicos que são muito consumidores de energia, já agora. Exatamente, outra questão essencial. Mas o mundo é desafiante, por isso mesmo, graças a Deus. E já agora, a jeito de conclusão, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão hoje aqui, que vêm hoje visitar-nos aqui à Qualify? Eu acho que a parte mais importante da feira não está explorada, que é, há uma diferença grande entre o mapa e o território. E eles estão no mapa, não estão no... Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Estou a vir isto por alto, juntos e tal, e portanto não é para todos, que também isto é um bocado educador do povo, claro. É noutros países estranho que é. Sim. Mas sobretudo os jovens, os que quisessem poderem ser acompanhados com um quadro de referência entre a diferença das profissões, dos níveis, porque há aqui uma concorrência feroz, não tanto neste nível em que estamos, mas vai ali às universidades, aquilo, teve lá, não vou dizer qual é a universidade, que dizia A cena muda. melhores ofertas para quem chegar primeiro, quer dizer, uma coisa, ok, mas não importa. E portanto, eu acho que aqui era sobretudo este papel que ninguém escolhe ou ninguém deve escolher aquilo que não conhece, e portanto explorar. Certamente que o CESAI e o Modatex e estes centros, para além do que está, se um jovem quiser lá ir, eles abrem-lhe a porta. Sem dúvida. Para ver, para conhecer. Ora, se nós aconselhamos os outros jovens, de outros, vamos chamar, eventualmente, uma leitura socioeconómica diferenciada, se quer ser médico, vai falar com o médico para perceber se quer ser arquiteto, isto é aplicado a todo o contexto. Portanto, este contexto de explorar, porque nós só investimos, ou seja, a informação não diz nunca tudo. Sim. E quando olhamos para os assim, agora há uma procura gigantesca, estes têm todos emprego, estes têm todos desemprego. Falso. Porque se todos fossem postos que têm emprego, todos teriam desemprego. É verdade. O César sabe isso certamente, mas com a emergência de inteligência artificial há um crescimento significativo das profissões da área mais tecnológica de programação agora e faz metade das coisas simples, né? As mais complexas. Sim. E, portanto, e o que é curioso, e esta era a mensagem que talvez as pessoas pudessem pensar outros, noutros países, tem acontecido, por exemplo, estou a falar do caso da Inglaterra, que é o mais evidente, em que há muitos jovens a escolher profissões técnicas pela segurança que antecipam ter uma profissão técnica no seu confronto com a IA. Faz sentido, não é? Faz sentido, porque depois, como sabem no CESAI, ele pode chegar ao nível 4 ou ao nível 5 e por cima a universidade, mas a universidade não é um caminho obrigatório. Muito obrigado, doutor. Obrigado por este momento. Cumprimentos. Obrigado. Parabéns, prazer. Excelente. Obrigado. CESAI Talks, no terreno a construir o futuro. Vamos então ao nosso próximo convidado.
Sofia Ferreira, eu sou coordenadora do Núcleo de Gestão da Qualificação no Serviço de Formação de Reunião, que pertence ao Centro de Emprego e Formação Profissional dentro de Orivoga. Perfeito. Diga-me, Sofia, qual é hoje para si o maior desafio na qualificação de jovens em Portugal? A motivação. Sobretudo a motivação para as áreas profissionais. E isto porque eles também estão muito condicionados pela educação, por questões culturais e da nossa sociedade, que o ensino profissional é um ensino de segunda, quase, de segunda escolha, de segunda opção. Para aqueles que não vão para a faculdade, para aqueles que não são tão bons alunos, e desconstruir esta imagem, desconstruir este conceito que já existe há algumas décadas, é difícil e demora o seu tempo, porque as mentalidades também, a sociedade em termos socioculturais, a mentalidade tem cerca de 30 anos de ato entre a realidade atual e a nossa mentalidade, e é um caminho que estamos a fazer e que estamos a percorrer, e por isso esse é o grande desafio, é mostrar aos jovens, mas sobretudo quem é responsável pela educação deles, desde tenra idade, que a formação profissional é o caminho, mas não é um caminho, é o caminho efetivamente. E que até o próprio ensino regular, ou dito regular, o ensino da escola, também deveria passar por uma reformulação neste sentido, porque as empresas cada vez mais precisam de pessoas que saibam do terreno, que saibam a prática, que saibam estar. Prática. Sim, sim. E já agora, como é que a formação profissional se está a adaptar a estas novas exigências do mercado? Eu acho que está-se a adaptar muito bem. Eu não gosto muito de utilizar a palavra acho, porque é os achómetros da vida, assim, não. Eu tenho a plena consciência que a formação profissional, sobretudo aquela formação profissional que é promovida, e agora sim vou vangloriar o sítio de trabalho, não é? Estas entidades, que tudo que é gerido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, seja os centros de gestão direta, seja os centros de gestão participada, tem um know-how, tem um conhecimento, tem uma experiência, tem uma história que mais nenhuma outra instituição consegue igualar. E isto nota-se precisamente na forma como eles têm adaptado, como nós nos temos adaptado, com toda a reformulação dos referenciais, com toda a adaptação dos conteúdos às realidades, com toda a procura que as empresas têm e abertura aos nossos formandos, quer para fazer a formação prática em contexto de trabalho, o que só por si mostra que nós temos valor e que conseguimos dar às empresas aquilo que elas efetivamente procuram e que só encontram connosco. E o que é que está a ser feito concretamente para aproximar então a formação da empregabilidade? Os conteúdos em si são muito mais voltados para o desenvolvimento de competências nas pessoas, mais do que saber fazer e de saber, é muito o saber estar, que é muito que as empresas notam que necessitam mais. Nós visitamos várias empresas, o Entre Orivoga está em zonas com muita empregabilidade, são setores produtivos, Arouca, Valdecâmara, Oliveiras das Meias, São João da Madeira e mesmo Santa Maria da Feira. E quando visitamos as empresas de muita área, das metalurgias, da metalomecânica, dizem, nós até conseguimos ensinar algumas coisas aqui e não nos importamos de dispensar esse tempo de ensinar aos trabalhadores a parte prática e a parte técnica. Nós precisamos é que as pessoas venham com uma maneira de ser e de estar que se adeque rapidamente ao trabalho em equipa, à produção em série, ao ritmo, às regras, às hierarquias. É aquela velha história, hard skills versus soft skills, não é? E todas as pessoas olham primeiramente para as hard skills, mas as soft skills, eu falo por mim como gestor de formação e também como uma própria entidade empregadora que tenho fora de CESAI, eu procuro muitas das vezes as pessoas pelas soft skills acima de tudo, ou seja, as hard skills com o tempo chegamos lá. Exatamente. As soft skills é uma coisa que já vem quase do berço, digamos. São alicerces que nós tentamos muitas vezes nos percursos também perceber que há ali lacunas e tentar trabalhar essas lacunas. Há coisas que são muito estruturais e que é impossível, só nós não conseguimos, tinha que haver aqui uma estrutura que acompanhasse melhor a pessoa, mas conseguimos fazer muita coisa nesse sentido. E acho que aí também se nota a diferença dos formandos que estão nos cursos de formação dos centros protocolares e dos centros de gestão direta face a outras entidades. É verdade. Já agora, num jeito, para terminarmos, também não queria ocupar-lhe muito mais tempo, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão hoje e que vão estar aqui nos próximos dias a visitar a Qualifica? É difícil, é?
São muitas mensagens que eu gostava de deixar aos jovens. É verdade. Eles precisam. Precisam de se cuidar a eles próprios primeiro. E desse cuidar a eles próprios e faz parte também o cuidarem, ou seja, o cuidarem de si próprios é conhecerem-se ao ponto de saberem para aquilo que efetivamente poderão estar mais capacitados. Exatamente. E perceber também os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E trabalhar ambos, sempre. E nunca se deixarem desacreditar ou influenciar por determinadas culturas ou preconceitos ou estigmas ou ideias na sociedade pré-concebidas, não é? Pré-feitas, e irem mesmo de encontrar aquilo que querem. E se não souberem aquilo que querem, não tem mal. Tem tempo. Têm uma vida inteira para descobrir. Mas sempre que o tentem fazer, que o façam com muita dignidade e muita ética, muita seriedade e com muita verdade, sobretudo para com eles próprios. Porque se o fizerem dessa forma, até pode correr muito mal, mas não vai ter nenhum impacto negativo. Eles têm que ser muito verdadeiros com eles próprios, sempre. Muito obrigado. Nada. Excelente mensagem. Muito obrigado. E peço desculpa ter-lhe roubado este tempo. Não, foi um prazer. Ainda bem. Foi um prazer. Ainda bem. Espero ter estado à altura. Esteve, sem dúvida. Obrigada. Obrigado, eu. CESAI Talks. Histórias reais, caminhos em construção. Vamos então aqui ao nosso próximo convidado. Bruna Tavares Marvão, sou diretora adjunta do Serviço de Formação do Porto. Bruna, muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Obrigada eu pelo convite. Nada. Qual é para si hoje o maior desafio na qualificação de jovens em Portugal? Uma pergunta bastante complexa. É, um bocadinho. e vasta. Nós estamos com, na minha opinião, uns jovens muito desafiantes. Procuram respostas que talvez possam não estar enquadradas naquilo que nós oferecemos, porque aquilo que nos procuram é onde é que vou ganhar mais dinheiro? E é uma pergunta que nós não conseguimos responder, não é? E não o que eu vou mais gostar de fazer, exatamente. por exemplo. Nós respondemos ao contrário, e o que é que tu te vês a fazer, ou o que é que tu gostavas de fazer no teu futuro? Quero ganhar dinheiro. Pronto. Portanto, isto é um desafio, portanto, ir de encontro às expectativas e àquilo que os jovens procuram. No Serviço de Formação do Porto nós temos tentado dar resposta através do plano de formação que temos, em áreas diversas, tanto mecatrónica como as áreas mais sociais, nomeadamente técnico auxiliar de saúde. Tentamos ter aqui um leque vasto de oferta. Vamos conseguindo ter candidatos interessados, mas é sempre um público muito difícil de conseguirmos chegar. Há muitos que ainda procuram as faculdades, depois chegam lá e voltam para trás, como temos tido vários casos que nos procuram para a multimédia, por exemplo, em que foram para a faculdade, não se identificaram e agora voltam e estão a fazer o nível 5 connosco. E eu acho que este slogan do IFP este ano aqui na Feira Qualifica está excelente, deixa-te de médias. É um bocado isto, ou seja, os jovens hoje em dia ainda acham que a formação profissional é algo que é para um determinado público e, portanto, também é essa, neste momento, a missão e o objetivo do IFP, tentar mudar essa imagem que está associada ainda ao IFP. E pronto, isso é um grande desafio, estamos a tentar trabalhar nessas circunstâncias. Como é que a formação profissional se está a adaptar às novas exigências do mercado? Eu vou falar da nossa realidade aqui no Porto. Nós estamos a tentar, portanto, direcionar-nos para aquilo que são as necessidades. Articulamos muito com o Serviço de Emprego para perceber o que é que as empresas procuram num trabalhador também. E, portanto, tentamos também adaptar o nosso plano de formação este ano para aquilo que as empresas mais procuram. Serviços, turismo, restauração, por exemplo, é algo que no Porto está
com um grande crescimento e, portanto, sente-se essa necessidade. E depois as áreas mais técnicas, como mecatrónica automóvel, que já disse há pouco, sobretudo, a área das multimédias e as áreas digitais, tão importantes nesta era que vivemos, não é? Com a inteligência artificial, também temos tido algumas formações nesse sentido. E já agora, que papel é que têm então essas áreas como o digital e a tecnologia neste futuro que estamos assim a experienciar neste momento? O próprio ISP neste momento está a apostar na inovação e na forma como estamos a lidar já nós internamente com as tecnologias. E com a inteligência artificial, pronto, é impossível não fugirmos desse assunto. Isso. E, portanto, nós aqui internamente já estamos com algumas aplicações, que antigamente era tudo manual, hoje em dia já estamos com robôs que trabalham algumas coisas por nós, e acho que caminhamos nisso. Portanto, faz todo sentido que na formação também tenhamos esta oferta para os nossos públicos. Porque quer se goste, quer não, quer se tenha mais jeito, quer não, o futuro são as tecnologias, certo? A inteligência artificial, por muito que me assuste... É inevitável tentarmos fugir. Exatamente, não é? Portanto, não conseguimos, podemos ter mais conhecimento ou menos. Sim. Ainda ontem, a título até pessoal e de curiosidade, o meu sogro pôs um aparelho auditivo e então aquilo já liga ao telefone, ele já consegue, portanto, isto há uns anos atrás, isto era impensável, não é? Um aparelho auditivo, e ele disse, ora bem, ou eu me atualizo, ou então isto não vou conseguir lidar com estas tecnologias, e portanto, quem neste momento não tiver esta curiosidade ou predisposição, exatamente, quase, não é? É muito difícil, não é? No futuro, o futuro vai ser isto, sim, certo? Sim. Não tenho dúvida disso. E para fecharmos, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão hoje a visitar a Qualifica? Que aproveitem, isto é uma oportunidade, apesar dos jovens virem cá pelos brindes quase, ou para virem passar uma manhã diferente, eu acho que ainda não têm a consciência de quanto isto pode ser importante para eles, de verem o que é feito na formação profissional, de perceberem que a formação profissional está com muitos jovens neste momento, e que podem também arriscar em vir por um caminho, deixarem-se de médias e virem por um caminho diferente, de um nível 5 ou mesmo até um nível 4, porque efetivamente a formação profissional não é só para um determinado público, também é para jovens, e nós temos resposta dentro da formação profissional para jovens. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Nada. Obrigada. CESAI Talks. Aprender, fazer, avançar. Vamos então aqui ao nosso próximo convidado. Antes de mais, muito obrigado por vir aqui ao nosso podcast CESAI Talks, assim de repente. Foi assim um bocadinho de repente, de repente. Diga-me uma coisa, o que é traz hoje? Para si, qual é a importância da formação e da qualificação nos dias de hoje aqui em Portugal? Olha, o que me traz aqui, acima de tudo, para já ver como é que funciona esta feira, ver a adesão que tem, que é extremamente interessante, ver que tantos jovens vêm perceber que perspectivas de futuro é que têm, vêm se informar melhor sobre os vários graus académicos, as áreas de estudo, para também poderem escolher melhor o futuro que querem prosseguir. E, portanto, é muito importante que haja estas mostras, no fundo, que dão este conhecimento todo sobre as várias áreas para que os jovens possam decidir em consciência sobre o futuro que querem, com o máximo de informação possível. E, portanto, de alguma forma também estou a ver como é que isto tudo funciona. As várias áreas, estão aqui representadas as faculdades, exército, áreas profissionais, e tem sido muito, muito interessante. Muito obrigado. Nada, obrigada. Não quero ocupá-la mais tempo. Tenham uma boa feira. Obrigada, o resto um bom dia, obrigada. CESAI Talks, onde a formação encontra o futuro. Vamos então ao nosso próximo convidado. Okay. O meu nome é Bernardo Freitas. Bernardo, portanto, soube que és formador do CESAI Digital. Exatamente. Mas também foste formando antes, não? Não. És formador de quê? De marketing digital. De marketing digital. E és de São João? Não, sou de Gaia. És de Gaia? Mas estou com o CESAI Digital de São João da Madeira. Estás com o CESAI Digital de São João da Madeira. Se consigo chegar um bocadinho mais... Aproximar-te um bocadinho. Ok. Perfeito, assim está perfeito.
Ok, então diz-me uma coisa, o que é que estás a fazer por cá hoje, no Qualifica? Vim acompanhar outro grupo de formação que estou a ter, com o IFP de Gondomar, e então agora é a hora de almoço deles e estou eu a aproveitar para visitar os stands. Viste alguma coisa interessante que te chamasse a atenção? Ainda não visitei muita coisa, só visitei aqui o CESAI e o CFPG para já. Ainda queria dar mais uma vista de olhos, porque tarde vou andar com eles e queria escolher os melhores sítios para eles. Ok. Tu formaste onde? Eu tirei um mestrado no ISCAP, em marketing digital. Marketing digital. Sim. E tens especializaste em alguma coisa? Não, mas embora agora procuro especializar-me mais em programação, a parte do Python e o C++. Ok. Um marketeer com interesse em programação. Sim. Temos aqui uma oferta muito porreira, não sei, estás no sítio certo para aprender Python e C++. Sim. Diz-me uma coisa, para ti qual é a importância neste momento deste tipo de formações financiadas, que por exemplo o CESAI faz, para o ensino, para estes jovens que cá vêm? Acho importante porque há muita gente que pensa que precisa de pagar valor de dinheiro para tirar uma formação, como um mestrado ou licenciaturas, e se calhar aprendem muito mais numa formação destas financiadas do que realmente num mestrado. Tem uma forte componente prática, não é? Que se calhar numa licenciatura e posteriormente num mestrado não tens esse tipo de experiência, tens uma experiência mais teórica, não é? E tu tens experiência de trabalho, tu dedicas-te à formação, conta-nos um bocadinho. Eu tenho pouca experiência de trabalho, porque logo que acabei o mestrado eu meti-me na formação. Portanto, eu em termos de experiência de trabalho, trabalhei um bocado com programação no 00. Ok. E trabalhei no CFPG, por isso é que conheço o CFPG. Ok. Mas foi muito em bases de estágio, não foi tanto de contratos, nada disso. E depois é formação e foi só formação até agora. E o que é que tu dirias aos miúdos que hoje nos visitam aqui na Qualifica? O que é que conselho é que lhes darias? Que conselho é que eu lhes diria? Boa pergunta. Não sei mesmo. Se calhar procurar bem e não pensar só em faculdades. E que não é o fim do mundo também, não é? Digo eu, Exatamente. às vezes as pessoas pensam que ao inscrever-te ou decidires um rumo, que estás ali quase um compromisso, quase de um casamento, mas nunca é tarde para mudar, não é? Sim. E quando vocês são novinhos é porra um gajo também experimentar, não é? Exatamente. Se uma coisa não dá, outra coisa irá dar certamente. Não sei o que é que tu pensas sobre isso, a requalificação. Desculpa. Nada, sem problema. Sim, é exatamente isso. Eu, quando me inscrevi na licenciatura, estava à espera de uma coisa que não foi bem o que eu estava à espera. Depois inscrevi-me no mestrado e foi exatamente a mesma coisa. Eu adoro programação. No meu 12º foi um bocadinho diferente do normal e tive a parte prática da programação e apaixonei-me por aquilo. Ok. E sempre que me inscrevi na licenciatura e no mestrado foi para a parte de programação, mas tudo que me dizia que era programação era teoria e para mim programação é prática, não é teoria. Claro, não é? Exatamente. E eu agora quando chego para dar formação e é tudo prático, eu não tenho teoria nenhuma e tenho montes de programação que eu se calhar nem tinha ouvido falar na altura na licenciatura de mestrado. Aprendeste agora por ti, não é? Exatamente. Isso também é desafiante, não é? Sim. Gostei muito de conhecer. Estás convidado, se tiveres interesse em conhecer os nossos cursos relacionados com programação, Eu já conheço alguns, com Python, C++, Sim. temos uma série de, eu estou a dar de agora, ofertas. Ou seja, eu estou na parte Power BI, mas tenho o Python. Ok, também tem um bocadinho de Python. Porreiro, então pronto. Espero ouvir falar de ti no futuro, espero que nos cruzemos no futuro. Olha, prazer em conhecer-te e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Continuamos por aqui, no meio da energia da Qualifica. Vamos então aqui ao nosso próximo convidado. Tomás, tudo bem? Tudo bem. Como estás? Obrigado por estás aqui connosco. Claro. Diz-nos então, fala-nos um pouco de ti, apresenta-te, Claro. para conhecermos um bocadinho. Eu sou o Tomás, estou agora a estudar no ISTEC, que é o Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto. Estou no STES, porque é o nível 5 do QN, que é em cibersegurança. Considero-me uma pessoa assim, um bocadinho fanática pelo que gosto, apaixonada também,
e, sobretudo, carinhosa com as pessoas. Boa. E estás a finalizar já o teu percurso? Comecei agora o primeiro ano. Começaste agora no primeiro ano? Exatamente, estou agora no segundo semestre. Ok. E vamos agora vendo. Está a ser incrível o curso. Excedeu um bocadinho as minhas expectativas. Eu sempre fui desenvolvedor de software. Okay. Já sou programador há 4 anos, mas quis totalmente mudar. Embora esteja na informática à mesma, Claro. quis completamente mudar a minha área dentro da informática e sabendo que cibersegurança é especialmente o futuro e a taxa de empregabilidade estando sempre a 100%, é incrível. A escolha é óbvia. Exatamente. Então, e que planos é que tens para um futuro próximo, quando finalizares o curso? Muito O que é que gostarias de... O que é que seria para ti um emprego de sonho? Emprego de sonho, olha, eu por acaso estava a escrever agora um post para o LinkedIn em que eu não sei nada sobre o meu amanhã. E as inseguranças que nós temos sobre o nosso amanhã é o que nos leva a sermos pessoas melhores e mais desenvolvidas. Claro. Ou seja, eu estou um bocadinho incerto com o futuro, mas não me preocupo com essa incerteza. Eu estou sempre à procura de melhor, para mim, mais e melhor. Quero prosseguir com cibersegurança, como técnico de cibersegurança. Também quero entrar na licenciatura de redes e seguranças informáticas aqui no ISTEC. Então eu acho que esse é mesmo o futuro. E saber ligar a informática, a cibersegurança com as pessoas, com os recursos humanos, acho que vai ser o futuro. E eu penso que muito que os informáticos, em geral, os técnicos informáticos, são pessoas que não são muito ligadas aos humanos, assim dizendo. Dizem que nós somos muito robôs, e é verdade, os liga. Somos muito robôs, mas eu penso que tendo alguém fora da norma, vai-me ajudar a ser alguém que se vai destacar e vai ser melhor. Sim, é uma coisa que falamos muito das hard skills e das soft skills, não é? Exatamente. E às vezes as soft skills sobrepõem-se às hard skills no sentido, por melhor técnico que sejas, que não souberes depois comunicar e integrar-te numa equipa e colaborarem para um projeto em comum, é complicado, não é? Exatamente. Eu conheço e muitos formantes que passam por mim que são excelentes técnicos do ponto de vista, são altos ratos de laboratório, ou seja, ali à frente do computador, mas depois em equipa e a trabalharem com um conjunto de pessoas, as coisas já não funcionam assim tão bem. São autónomos, sozinhos, mas depois em equipa, por isso percebo bem o que estás a dizer. Exatamente. Eu vim do Colégio de Gaia, a escola católica, é privada, mas o secundário é totalmente de graça, é cofinanciado pela União Europeia. Okay. Tenho 13 cursos disponíveis lá, de curso com plano próprio, ou seja, uma mistura de regular com o profissional. Eu tive matemática e economia, mas tive muitas técnicas. Como é que se chama a escola, desculpa? Colégio de Gaia. É o mesmo Colégio de Gaia? Okay. Colégio de Gaia, escola católica. Okay. Tenho no nome, o senhor padre aqui já assim o fazer, é o diretor lá, o senhor padre Barbosa. Mas eu senti muito isso desde que comecei a minha jornada no colégio. Até agora, até ao ISTEC, percebi que temos profissionais muito bons, como você estava a dizer, nas artes skills, não é? O que é ratos de laboratório, são bons a programar, são bons no que fazem, mas depois em relações interpessoais não têm relações interpessoais sequer. São pessoas muito focadas no seu trabalho, não querem saber do outro e lá está, tendo algumas pessoas que diferenciam-se na turma, são essas pessoas que vão para o futuro. Eu, se fosse empregador, eu tenho 40 alunos da minha turma, se eu fosse empregador, provavelmente só contrataria 3. Porque eu sei que são pessoas bem educadas, esforçadas e sei que no futuro vão-se arriscar e vão-se arriscar muito bem. E é isso que eu também procuro, se calhar abrir uma própria empresa, quem sabe. Certo, muito bem. E já agora estamos aqui na Qualifica. Que importância, não sei se é a tua primeira vez que vens à Qualifica? Já é a segunda vez. Segunda. Que importância é que dás a um evento como este tipo de eventos para pessoas da tua idade, especialmente? Importância, eu acho que nem se pode falar sobre isso. Isto é uma das etapas mais importantes que nós temos na nossa carreira profissional. Nós sem educação não vamos a lado nenhum. Eu disse que tenciono seguir pela licenciatura, mas não vou parar por aí. No que é que seja formações, mesmo não ligada à informática, ligada ao que eu gosto mais, a marinharia, os escoteiros, eu vou sempre continuar a estudar. E então um evento como este, uma feira, que nos consegue expor tantas instituições, tantas empresas, para relevar o nosso futuro, acho que é realmente isso que importa. A Qualifica e qualquer feira que nós encontramos pelo país, procura, na minha visão, procura fazer isso. Dar-nos o futuro e as pessoas normalmente parece que não estão aqui, mas nem estão a aproveitar o momento, que é recolher todas as informações que nós conseguimos em um pouco de espaço de tempo e perceber o que é que nós queremos e o que é que se mais enquadra aqui.
Não podia dizer melhor, acho que descreveste muito bem o que é a Qualifica do ponto de vista da oferta. E percebemos que muitos adolescentes vêm cá e é um dia quase de férias, de visita de estudo, e às vezes não estão tão focados como tu, mas tu tens as ideias bem arrumadinhas do que é a Qualifica e do que é esta oferta, da importância que isto tem para o vosso futuro, e não só, porque eu revejo muito no que tu dizes. Eu sou um eterno aprendiz, eu acho que irei querer aprender até ao fim da minha vida, e acho que é este mindset que devemos ter, não é? Para mantermos sempre a par, ainda por cima nos tempos de hoje, não é? As coisas são tão rápidas, com a inteligência artificial, com tanta coisa a acontecer, se nós não nos adaptarmos constantemente, o comboio passa ficamos estagnados. Eu vejo isso muito nas pessoas de seriedade, acabam por ficar paradas no tempo, não se conseguem adaptar, e é notório nos mais velhos hoje em dia, que não sabem mexer no telefone, no smartphone. É normal, porque eles não nasceram nesse meio, é completamente normal, mas a minha geração não tem desculpas para parar de aprender. A minha geração não foi a adaptação, nós já nascemos com o smartphone, mas não tão bom quanto hoje em dia, não é? Nascemos ali com o Nokia, com aqueles tijolos, com os flip phones e com os keyboards em baixo. Exatamente, os Blackberries desta vida. Exatamente. E eu sinto que ao nascermos com isso, nós já nascemos na sem nós apercebermos, nós já nos fomos evoluindo para o iPhone, para a Samsung, para a Xiaomi. Como é que é possível nós conseguimos ter tanto em pouco tempo? É verdade. Então nós nunca podemos parar de aprender. Esse realmente é um modo de vida. Para terminar, o que é que gostavas de dizer aos miúdos que passam por aqui? O que é que gostavas de lhes dizer para o futuro deles, para o que segue este percurso, ou o percurso que vai começar escolar? O que é que gostavas de dizer? Inquietem-se com o amanhã. Foi isso que eu comecei a falar, e se vocês perceberem que o amanhã não é certo, vocês estão no caminho correto, porque se vocês já perceberam o que é que vão fazer amanhã e se têm tudo planeado, a vossa vida vai estar estagnada. Se a vossa vida está estagnada, vocês nunca vão conseguir progredir na vossa carreira como pessoa, como profissional e como ser humano. Muito bem, Diogo, não diria melhor. Obrigado. Tudo bom. Muito obrigado, tudo bom para ti, muitas felicidades. Igualmente, obrigado. CESAI Talks. O futuro começa aqui. Vamos então aqui ao nosso próximo convidado. António Miranda. Eu sou professor e diretor de curso do curso profissional de Mecatrónica, Manutenção Industrial Mecatrónica, no Infante Henrique, no Porto. Então diga-me, o que é que o trouxe à Qualifica? Está aqui em representação da instituição? Sim. Este ano não fui muito participativo, só vim cá no primeiro dia montar o stand e depois, obrigações da escola, não consegui. Mas nos outros anos, normalmente ficava aqui os dias todos, sempre presente. E é uma mais-valia para os jovens, principalmente. Sente que este tipo de evento ajuda de alguma forma a esclarecer o futuro profissional dos jovens? Sem dúvida. Até fiquei um bocado desanimado agora quando entrei, que este dia costuma ser com os pais e os jovens, e não vi a mesma afluência que vi noutros sábados, que é o último dia. Exato. Que é quando os pais podem vir. Exatamente. E do que cheguei há pouco e vi, pareceu-me com menos afluência. Porque sim, isto é o que cativa aos jovens, eles verem todas estas tecnologias a funcionar, e muitas delas feitas pelos próprios jovens. Acho que é um chamariz, é uma oportunidade deles aqui conseguirem definir o futuro deles. Disse-me que é professor na Escola Infante Henrique, na área de Mecatrónica. Pode-me falar um bocadinho sobre os percursos formativos? Sim, é um curso, eu já sou lá professor há 5 anos, é o meu 5º ano lá. É um curso que principalmente tem muita saída profissional. É vasto a nível dos conteúdos, tanto da mecânica como mecatrónica, e eles podem ter a trabalhar numa variada setor de atividades, desde a energia até nos próprios hotéis. Nós temos muitos alunos que são chamados para a manutenção dos hotéis, outros estão na grande indústria, outros estão na pequena indústria. E tentamos sempre formá-los exatamente com a relação que as necessidades das empresas têm. Nós temos muitas parcerias e programas com as empresas, eles estão sempre a visitar as empresas visitam-nos, e nós tentamos sempre ensinar a fazer, ou seja, eles aprender fazendo.
Isso certamente ajuda na empregabilidade, digo eu, depois posteriormente. Sem dúvida. Nós temos 100% de empregabilidade dos nossos jovens, menos aqueles que não querem, ou os que não querem trabalhar, ou aqueles que seguem os estudos, porque todos eles nos estágios ficam a trabalhar. E temos mais pedidos neste momento, a indústria assim o requer, há um déficit de técnicos em Portugal e temos que formar esses jovens, porque tem que mudar o paradigma dos cursos profissionais, ok? Exatamente, é um paradigma que ainda persiste. Isto tem que mudar porque as empresas precisam destes jovens. Mais metam a mão na massa, não é? Algo muito prático. Eles depois conseguem fazer trabalhos técnicos, quase de engenheiro, okay? E as empresas não podem pagar tantos engenheiros para fazer aquilo, okay? Temos que dividir, a empresa precisa do engenheiro, mas precisa depois dos técnicos que tenham conhecimentos técnicos para poder executar, okay? Muitas das vezes, e o que eu vejo agora, as empresas às vezes até dão muito valor às soft skills. Okay? É isso que vou-lhe dizer. O que temos mais falado nestes últimos dias no podcast é exatamente as soft skills e hard skills versus soft skills. Eu próprio também sou formador e gestor de formação e muitas das vezes o que me chama mais a atenção nos formandos são mesmo, muitos deles até são muito bons tecnicamente, mas falta-lhes ali características sociais, quase. Uma pessoa, pronto, vamos para um emprego, para um trabalho, temos que trabalhar em equipa, temos que saber trabalhar em equipa e não podemos ser um rato de laboratório que está sempre colado à frente de um computador, não é? Esse é o grande desafio do professor, naturalmente. E o mesmo sistema de ensino, isto pode dar uma conversa para muitas horas, é verdade. Mas é o desafio do português porque há uma diversidade tão grande dentro da sala de aula que temos que nos adaptar e não só ao passar a informação dos conteúdos técnicos, nós temos que lhes ensinar essas soft skills, ok? Que vão ser a mais-valia daí para a frente. A empresa às vezes dá mais valor a eles terem isso do que eles serem o rato da programação ou os excelentes na automação ou dominarem aquele tipo de robô. A empresa, depois é tal coisa, se ele não conseguir comunicar bem, se ele não se sentir à vontade, se não conseguir trabalhar em equipa, e nós tentamos na escola, é um desafio. Demonstrar alguma proatividade, mesmo que não saiba, dizer mesmo, não sei, por favor, pode ensinar, não é? Exatamente. Não ter vergonha de o fazer, eu acho que tudo isto é muito importante. E eu vejo isso, eu tenho algum receio nas novas gerações que vejo, noto um pouco isso, que falta-lhe muito estas características sociais, não sei se é por causa de terem nascido no universo das redes sociais e estarem sempre em casa ligados ao computador, mas frente a frente, olhos nos olhos, sinceridade... Está-se a acabar. Está-se a perder isso. Está-se a perder muito isso, infelizmente. Eu vejo agora, porque dos anos que tenho acompanhado, já fiz os 3 ciclos de acompanhar alunos, quase os 3 ciclos de acompanhar alunos do 10º, 11º, 12º, 10º, esta geração está pior. Exatamente. Às vezes vemos as coisas a melhorar, vemos as coisas a regredir, não é? Os miúdos sem ambição, por muito que a escola faça, e por exemplo, é o que eu digo, isto se calhar é o reflexo de estar aqui menos gente e menos jovens, é isso, eles não querem, apesar disto ter aqui tanta coisa, tanta oferta de informação e de tecnologia e daquilo que se faz hoje em dia em termos de ensino e que depois vai ser usado a nível profissional, isto não os cativa, eles se vierem aqui é capaz de passarem a maior parte do tempo a ver ali o F-16 e depois... E a correr atrás dos brindes em todo lado, exatamente. E eu acho que quem me dera a mim, na minha altura, quando eu andava eu tirei um curso profissional, e quem me dera a mim ter, na altura, as oportunidades que estes têm, como ir fazer visitas de estudo, terem os técnicos das empresas com as máquinas na nossa escola a dizer como é que elas funcionam, como é que se programam. Na minha altura era muito mais rudimentar, nós não saímos da escola, as nossas máquinas, depois quando eu entrei para a universidade, disse assim, eu vou aprender nisto, nestes calhambeques. Não é? E nós não, hoje em dia as escolas tentam-se apetechar o melhor possível, tentamos sempre ter tecnologia de ponta, o mais adequado às empresas. Eles não apreciam, não ganham curiosidade. Sim. É verdade. Não são todos, não é? Sim, como é lógico, não podemos generalizar porque existem de facto ainda alunos muito interessados, com uma maturidade, porque eu acho que falta muita maturidade nestes miúdos. E há miúdos jovens que já têm alguma maturidade para perceber que têm que se dedicar ali durante algum tempo para depois melhorarem as próprias condições de vida, não é? É isso. No fundo eles estão a trabalhar para eles, não estão a trabalhar para nós. Eu costumo dizer-lhes a eles assim, olha, vocês o que trabalharem agora é o que se calhar vão deixar de trabalhar no futuro. Exato. Eu sei que vão ser jovem, eu também fui, mas vocês
têm tanto tempo disponível para as outras coisas, É isso. fazer o mínimo, nem é o mínimo, é cumprirem, ganharem gosto pela escola, pela formação que vocês vão ter, e o vosso futuro vai ser muito melhor. Sem Vai dúvida. ser muito melhor. Em jeito de conclusão, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão a visitar a Qualifica? Aos que vão visitar no próximo ano até. Venham, explorem, venham com vontade de conhecer, venham com a cabeça a pensar no vosso futuro, e aqui vocês vão ver portas a abrirem-se e onde vocês podem seguir esse caminho, ok? Fechados em casa e só atrás do display, a informação não é a mesma, o contacto não é o mesmo. Os jovens vêm para aqui, vêm colegas que estão a representar a escola e a apresentar projetos. Exato. Eu penso que isso é motivador, por isso Sem eu dúvida. aconselho a todos os jovens a virem cá. António, muito obrigado Nada. aqui por dispor o seu tempo e tudo de bom. Muito obrigado. Felicidades. E assim terminamos este episódio especial de CESAI Talks, gravado aqui na Qualifica 2026, na Exponor. Ficaram ideias, perspectivas e, acima de tudo, a certeza de que o futuro começa exatamente em momentos como este, de descoberta, de decisão e de ação. Do nosso lado, continuamos comprometidos em fazer parte deste caminho. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio.